Meus irmãos, a gente está nessa nova série de estudos. Cada semana temos falado sobre esses encontros ordinários que se transformam em momentos extraordinários. E isso não se limita, Deus não limita a atuação dele a um prédio. Deus, segundo Provérbios capítulo 9, a sabedoria clama. Deus é a fonte da sabedoria. Ele está sempre chamando a nossa atenção, até de algum fato que acontece na vida, chama a nossa atenção para a gente aprender o que Deus espera de nós. E usa também, de repente, hoje pode ser um momento que pode ser ordinário no sentido, pode ser uma frequência sua na igreja, mas é importante a gente ter um coração assim aberto para Deus elevar nosso pensamento. E a gente vai ver hoje uma situação da zona de conforto para novos desafios. O personagem que nós vamos estudar agora à noite não é um personagem no aspecto assim que ele fez bem o que devia fazer. É um antimodelo, é alguém que pisou na bola. Então a gente vai aprender através de alguém que não fez o que ele deveria fazer. Já aconteceu com você que você não fez o que era sua obrigação e acabou tendo consequências disso? Então, nós vamos ver aqui o texto. Se você quiser ler na Bíblia, se você quiser ler no aplicativo ou aqui na tela, nós vamos ler essa passagem. A gente já está familiarizado com Eliseu, não é? Lembra da semana passada? Eliseu teve um encontro com quem, gente? Naamã. É aquele mesmo Eliseu, que é o sucessor do Elias. Acho que foi o pastor Paulo que pregou uma mensagem sobre Elias, ou foi Eliseu? Eliseu também. Então já está se tornando um personagem aqui conhecido nosso. Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas, e ele assim se fez. Rapidamente, para a gente entender, o rei de Israel estava em apuros. O pai dele tinha tomado um prejuízo enorme com os sírios, que haviam atacado Israel. Acabou com o exército. Ele era o príncipe, então, que se tornou rei, porque o pai dele morreu, e ele herdou um reino pobre. Ele tinha só 10.000 soldados, que era muito pouco, e tinha, aqui nesse mesmo capítulo aí, 13, versículo 7, o exército de Jeoacás, que era o pai dele, foi reduzido a 50 cavaleiros. O que é isso? 50 homens a cavalo é nada. 10 carros de guerra, 10.000 soldados de infantaria. O rei da Síria havia destruído o restante como se fosse pó debaixo de seus pés. Então ele está assustado, porque tem uma guerra contra ele. E ele agora, sabendo que Eliseu estava doente, e o Eliseu aqui está na UTI, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Você já esteve assim assustado diante de um adversário, diante de uma situação assim, que você fala assim, isso não vai dar certo. Eu estou me sentindo muito fraco. Tem gente que vai buscar ajuda em qualquer lugar, não é? A pessoa está no desespero, gente, ele vai em qualquer lugar porque ele quer uma solução. Bom, a favor de Jeoás, ele foi no lugar certo. Nem sempre as pessoas vão nos lugares certos em busca de auxílio. Isso aqui ele tem a favor, porque tem um aspecto desse rei aqui, que está aqui esse capítulo 13, versículo 11, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. O mentor desse homem,
o coach dele, o seu guia espiritual, era um homem chamado Jeroboão, que foi um dos piores reis de Israel. Quando você lê o Antigo Testamento, quando o rei era bom, fala assim, ele fez o que era bom conforme Davi, seu ancestral. Então, Davi era uma referência positiva, a gente sabe disso, né? Davi escreveu os livros de Salmos, foi um grande rei, Davi. Só que quando o rei era mau, a Bíblia usa essa afirmação assim, ele fez o que era mal perante o Senhor, conforme Jeroboão. Jeroboão era um péssimo exemplo. Jeroboão, ele ficou com ciúme do povo ir lá adorar a Deus no templo, lá embaixo em Judá. Ele fez 2 bezerros de ouro lá em cima do país, e ele fez uma mistura, um sincretismo religioso, para as pessoas não adorarem só Deus, mas adorar também outros deuses, inclusive bezerros de ouro. Esse era o Jeroboão. Esse Jeoás, que foi visitar o Eliseu, ele foi mal influenciado. Ele foi mal influenciado. Será que você é mal influenciado? Quem é sua referência? Será que é alguém assim que te inspira? Porque tem gente seguindo tantos influencers, tanta celebridade da internet que faz a cabeça da pessoa, conta a sua vida particular, conta suas intimidades, conta suas vaidades, tem 100 mil, 200 mil, milhões de seguidores, e esses caras estão fazendo a cabeça, estão influenciando negativamente a nossa geração. Esse Jeoás, ele tinha uma péssima influência. Mas vamos aqui ao texto. Eu disse isso para a gente poder se conectar. Eliseu não era um homem que gostava de bajulação, não. Você viu na história da semana passada, quando o Naamã foi lá todo orgulhoso, não é? O Naamã não queria nem se banhar no rio. E o que o Eliseu falou? Eliseu nem foi atender o Naamã, cheio da pompa. Eliseu mandou o seminarista para atender o Naamã, mandou se banhar, e agora o rei, ó a saudação dele. Meu pai, meu pai. Ué, se você fosse um cara assim, tão legalzinho, por que você está seguindo Jeroboão, que era seu? Por que agora você chega na casa? Porque bateu o desespero. Bateu o desespero. Agora, deixa eu fazer uma pausa para falar quem é Eliseu. Eliseu, gente, ele é um homem assim, que ele se destaca como profeta, como sucessor do Elias. Ele era um homem muito dedicado. Quando ele foi chamado para servir a Deus, ele estava lavrando a terra. Aí, quando Elias coloca a capa nas costas dele, fala, segue-me. Eliseu faz um churrasco, mata o boi, faz uma festa, oferece um sacrifício para Deus e segue Elias. Tanto Elias quanto Eliseu, eles eram homens tão usados por Deus que cada homem desses valia como um exército inteiro. Pastor, explica melhor isso. Quando os inimigos iam atacar Israel, Eliseu, devido à sua intimidade com Deus, sabia os movimentos dos exércitos. Eliseu contava para o rei onde que o exército inimigo está. Se o inimigo preparava uma emboscada, se preparava uma cilada, Eliseu ia e contava para o rei. Aí o rei ficava prevenido, vencia as batalhas. Para você ter uma ideia de quem era Eliseu, uma vez um dos reis falou assim, quem é que nos denuncia? Quem é que conta para ele nossa movimentação? Aí uma pessoa falou assim para o rei, é o Eliseu, o profeta deles. Ele conta tudo sobre nós. Aí o rei preparou o exército e foi na casa de Eliseu para matar Eliseu. O que aconteceu lá? Quando eles chegaram na casa de Eliseu, Eliseu orou e todo o exército ficou cego. Não conseguiram pegar Eliseu. É por isso que Jeoás, ele fala assim, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Só que Eliseu está morrendo. Eliseu está
da doença que ele está de partida, então ele está desesperado aqui. Ele está desesperado. Aliás, essa saudação, ela é uma saudação que foi a mesma que o Eliseu falou para Elias, quando Elias foi para o céu. Eliseu falou para ele assim: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel, porque Elias também era um homem desse naipe. E Eliseu contou isso para as pessoas, por isso que o rei está saudando o Eliseu assim. Continuando o nosso texto. Olha aqui, o Eliseu falou: traga um arco e algumas flechas, ele assim fez. Pegue o arco, Eliseu está falando, em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste, em direção aos inimigos, e atirar, né, a flecha. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá quantos deles? Totalmente os arameus, que é um sinônimo de sírios, em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele mandou pegar quantas flechas? Quantas? As flechas. Um rei geralmente carregava umas 8 flechas nas costas, na aljava. Tá certo? Qual foi a ordem de Eliseu? Lança as flechas pela janela e golpeie o chão. Ele golpeou o chão quantas vezes? 3 vezes e parou. Parou por quê? O homem de Deus, que é um título de Eliseu, né? O homem de Deus, Eliseu era essa pessoa, ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Ele ficou chateado e expressou sua indignação perante o profeta. De fato, essa profecia se cumpriu aqui no final do capítulo, tá? Eu pulei aqui alguns textos. Aqui é o final. Então Jeoás, filho de Joacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Azael, que eram os reis da Síria, as cidades que em combate Azael havia tomado de seu pai, Jeoacás. 3 vezes Jeoás o derrotou e assim reconquistou essas cidades israelitas. Aquela profecia, de fato, se cumpriu por apenas 3 vezes. Acontece que o profeta falou: você deveria ter atirado essas flechas 6 ou 7 vezes, porque naquela época, certas batalhas, numa só ou 2 ou 3, não eram suficientes. Tinha que ter umas 6 ou 7 batalhas. Não era como uma bomba atômica que você jogou lá e pronto, terminou a guerra. Você entendeu? Tinha essas batalhas. Gente, o que a gente vai comentar agora é muito importante para nós, porque eu mesmo, enquanto eu estudava para falar para vocês aqui, eu vi como a palavra de Deus é tão poderosa, que nos tira da zona de conforto, e muitas vezes nós nos acostumamos com a má vontade, com a preguiça, com a falta de disposição de encarar os desafios que a vida tem. Você está numa guerra também. Você está numa guerra. E nessa guerra que nós estamos, o inimigo vem com uma fúria, ele vem com uma força, ele quer te esmagar, ele quer te deprimir, ele quer fazer você sofrer, ele quer fazer você não acreditar. Então, nós não temos o Eliseu, mas nós temos a Bíblia. A Bíblia é como as palavras de Eliseu, dizendo para nós assim: você consegue. Deus vai te dar uma vitória extraordinária. Você tem que superar. Você não pode fazer corpo mole. Você não pode se acostumar com a mediocridade. Eu não chamei você para você se achar que você é fraco, que você não consegue. O Eliseu não está mais aqui entre nós.
Mas ele deixou esse livro tão maravilhoso para fazer uma diferença tão grande na nossa vida, e nós subestimamos. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós não botamos fé, nós não acreditamos. Aí a gente olha para Jeoás, que atirou a flecha só 3 vezes, e nós fazemos a mesma coisa. Bom, pode ser que alguns aqui entenderam, e estão jogando aí 10 flechas, 15, você está acertando, parabéns. Parabéns. Eu só quero desafiar aqui, caso tenha alguém só de 3 flechas, eu quero desafiar você a dar um up aí na sua vida. Olha, nós vamos aprender essa lição aqui, nós vamos sair daqui com essa matéria, não é matéria não, essa lição de vida, virando metabolismo, virando vitamina no nosso coração, virando energia de Deus em nossa vida, tá certo? Nós vamos aprender isso aqui, ó. Faça mais do que esperam de você. Ultrapasse seus limites. É por isso que eu estou falando para você, durante essa semana, enquanto eu me preparava para falar de uma coisa tão grandiosa, a nossa fé é uma coisa tão elevada que a gente não pode viver essa fé baixa, acreditando pouco. Não é verdade o que eu estou falando? Agora, alguns de nós preferem viver no natural, na vida natural. A Bíblia propõe, olha, Jesus já fez um grande milagre quando ele nos salvou. Na cruz ele morreu por nós. Foi um milagre extraordinário. Mas muitas vezes nós limitamos o milagre de Deus apenas a nascer de novo, que é um grande milagre. Faça mais do que espera de você. Está lá nos versículos 15 e 16. Ele não fez, não é? Ele não fez. Versículo 15 e o 16. Ele atirou a flecha somente, quantas vezes está aqui? 3 vezes. Você devia ter... Ele não fez. A lição aqui qual que é? Faça mais do que esperam de você. O profeta esperava mais dele? Sim. Deus espera mais de você? Sim ou não? Você sabia disso? Você sabia que Deus está fazendo de tudo para nos incentivar, nos animar, nos fortalecer, porque Ele tem expectativa na nossa vida. Meus queridos, Mateus 7,7 fala: peçam e lhes será dado, busquem, vocês encontrarão, batam, a porta vai ser aberta, quem pede, recebe, o que busca, encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Mateus 7, 7, 8. Em outras palavras, Mateus está falando, atire flechas de oração, mas não uma flecha só, não 2, não 3, orai sem cessar, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17. Mãe, não desista de orar pelo seu filho. Marido, não desista de orar pela sua esposa. Não desista de orar pelo seu filho. Ah, mas eu já orei, Deus não respondeu. Mas quem é que determina as coisas? É você ou Deus? Parou por quê? Ficou desanimado? Foi preguiça? Irmãos, a gente gosta da zona de conforto. Tem pessoas que vão trabalhar, aí ela tem lá a atividade dela. Ela fala, eu só faço o que me pagam. Esse serviço aqui é para outra pessoa. Eu ganho para fazer isso aqui. Eu não vou me cansar para fazer algo que não está no meu escopo de trabalho, não está na minha área de trabalho. Não tem gente assim? Eu não vou estudar, eu dou um jeito lá no dia da prova, o importante é eu não tirar nota baixa. Eu dou um jeitinho. Não tem gente assim? Faz corpo mole? Um adolescente que você manda lavar uma louça, manda limpar uma casa, aí o filho fala, ele dá um tapa lá e fala para a mãe e para o pai, já fiz. Aí a mãe vai olhar, fez pela metade. Será que tem cristão assim também na igreja? Cristão meia boca,
Ele vai à igreja de vez em quando, não tem compromisso nenhum, é um observador à distância, não mergulha de cabeça. Ah, para mim, só 3 flechas, tá bom. Não quero muito de Deus, quero só um pouquinho só. Tá bom, a vida tá bom assim, tá? Tô levando, tô tocando. A gente vai caminhando, sabe? Tem gente assim que vai levando a vida numa mediocridade, uma vida miudinha assim. Meus irmãos, nós precisamos sair da zona de conforto. Observe aquele que é bom no que faz. Os bons profissionais são solicitados e admirados, não ficam à sombra de ninguém. Provérbios 22, 29. Se dedique àquilo que você faz, faça bem feito, porque você vai ser contratado, portas vão se abrir. Eu tenho um livro chamado As 21 Leis da Liderança, e nesse livro, ele era um campeão de concurso público. É um irmão na fé nosso, chamado William Douglas, que hoje ele é juiz federal. E ele era muito esforçado assim para passar nos concursos. Aí ele fala de uma lei chamada a lei da autocontratação. O que é a lei da autocontratação? Ele nos provoca, porque ele pergunta assim, você contrataria você? Você pagaria o salário que você ganha para alguém como você? É uma boa provocação, não é? Você contrataria você para ser seu supervisor? Ou você não atua como deveria? Você contrataria você se soubesse que você gasta horas e horas fazendo outra coisa que não é o seu trabalho? Você trata o cliente como o dono trataria? Porque dizem que esse é o segredo do bom negócio, né? É quando o dono de uma empresa tem uma equipe tão boa que os funcionários tratam os outros, seja um dono de um restaurante, seja um fornecedor, um prestador de serviço, você trata o cliente como se... Porque o dono vai fazer o quê? Vai fazer o possível para tratar bem. Se o funcionário trata bem o cliente, ele está fazendo o bem para a empresa, ele está cuidando daquela empresa que dá o seu salário. Diz Provérbios 27 e 20 que quem cuida da figueira do figo, come do seu fruto. Não é verdade? O seu trabalho é a sua figueira. Se você trabalha bem, aquele fruto vai te abençoar. Por isso que o provérbio está falando, faça o possível para você ser um bom profissional. Você vai ser solicitado. Na lista do desemprego, quando alguém for demitir, vai olhar para você e vai falar assim, eu não posso mandar essa pessoa embora. Eu não posso. A empresa precisa dela. Não é verdade isso? Olha só, gente. Quando é que nós deixamos de viver? Essa é uma citação do Sérgio Cortella. Não quando a gente morre. Nós deixamos de viver quando mortes cotidianas, morte da esperança, morte do afeto. Você deixa de viver quando morre sua amabilidade. O primeiro mandamento é você amar a Deus e amar o próximo, né? A vida é muito curta para ser pequena. E quando apequenamos a vida? Quando vivemos uma vida banal, fútil, inútil, superficial. Como será a nossa vida? A gente, quando morrer, vai deixar saudade? Ou as pessoas vão falar, foi tarde? Não é isso? Não faz. Qual é o lugar que se ocupa nesse mundo de Deus para você fazer diferença? Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui para te contar uma coisa. Nesse mesmo capítulo, um pouco mais adiante, o Eliseu não estava quase morrendo, o homem morreu. Aí, olha esse parênteses que a Bíblia fala, morreu. Aí ele foi enterrado, tempos depois. Por alguma razão, a cova abriu e ficou o esqueleto dele dentro da cova, do Eliseu. Um dia, os homens de Israel estavam carregando um corpo para enterrar no cemitério. Estavam carregando o corpo, o defunto. Nisso surgiu um grupo de inimigos de Israel chamado Amonitas. Eles surgiram de repente. Esses homens que estavam no cemitério para enterrar aquele cadáver se assustaram
com aqueles homens inimigos e deixaram o corpo cair na cova onde Eliseu foi enterrado. Quando o corpo tocou nos ossos do Eliseu, sabe o que aconteceu? Quem já leu a Bíblia sabe disso. O cadáver ressuscita. O cara levanta da cova e sai correndo junto com os homens. Você acredita num negócio desse, gente? Olha, em outras palavras, o homem tinha uma unção de Deus, até morto. Qual é a lição que a gente tira daqui? Quando você morrer, tomara que sua vida, sua lição, seu andar com Deus vai inspirar as pessoas que te conhecem. Você que é mãe, que é pai, que é avô, você já pensou, mesmo depois que você deixar essa vida, vão lembrar de você e vão falar, puxa, aquela pessoa andava com Deus, e vão ter vida inspirada na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, Eliseu, ele estava em estágio terminal. O nosso mundo está descartando o idoso. Parece que colocam em nós que a gente está com prazo de validade. Você está novo ainda, Zé? Hein, Zé? Zé da Marivante, você está novão, rapaz. Mas olha, o mundo tenta colar na gente assim, ó, prazo de validade. E você acredita que eu fui perceber que eu estou envelhecendo há pouco tempo aí? Eu peguei um ônibus de manhã, aí eu estava de boa no ônibus, tinha uma moça sentada no lugar do idoso, na vaga do idoso, e eu estava de máscara, que aquele dia eu estava gripado. Quando eu estava em pé no meu cantinho lá, a mulher levantou e falou, o senhor quer sentar aqui? Aí eu falei, mas eu olhei para ela assim, eu agradeci, né? Falei, não, moça, pode ficar. Aí eu fiquei pensando assim, puxa vida, já não sou mais o mesmo. Descartaram o Joe Biden, né? Biden, o presidente norte-americano. Eu não vou entrar no mérito, ele estava bem velhinho já, talvez para ser presidente, né? Ele não está com todas as funções, né? Fisicamente, talvez até intelectualmente, ele não sei, né? Tem dado sinais aí. Mas ele pode ser útil para muitas outras atividades, né? Um homem que chega à posição de presidente, tudo bem se não quiserem que ele seja presidente, mas esse homem pode ser útil. Agora, tem gente que está envelhecendo, chega nos 60, 70, já deu para mim. Eu conheço uma pessoa da minha família, já deu para mim. Parece que a pessoa está só esperando a morte chegar. Inclusive, um pastor falou para mim, eu não sou mais um pastor jovem, tem que ser outros pastores da nova geração, porque eu não consigo mais me comunicar com essa nova geração. Aí eu falei, sai para lá, porque eu não quero ser contagiado com isso, não. É um desafio a gente se comunicar com a nova geração, não é? Por isso eu estou estudando com a galera jovem, para poder... o cérebro é o último a envelhecer. E quanto mais você estuda, você dá um chega para lá no Parkinson, no Alzheimer, né? O amigo alemão, né? O Alzheimer. Quanto mais você vai estudando, fazendo coisas novas, você vai se desenvolvendo. Então, eu estou nessa galera aí. Eu estou falando isso aqui porque o Eliseu, ainda que está no leito de morte, ele amava tanto o povo de Deus, ele era um nacionalista, ele queria tanto que Israel ganhasse a guerra, porque a perda da guerra, os muros de Jerusalém seriam destruídos, as mulheres seriam violentadas, os soldados morreriam, e os sobreviventes ficariam pagando impostos elevados para a nação invasora. Então, ele ama o povo dele, ele não quer que o povo dele perca a guerra. Ele mesmo idoso, gente, ele está ali aconselhando. Você pode ser tão útil na igreja. E vamos respeitar o idoso. Aquele idoso que anda com Deus, que busca o Senhor. Ele tem tanta utilidade. E a segunda lição que a gente vai aprender é essa aqui. Não limite as possibilidades de Deus em sua vida. Ele não estava limitando as possibilidades de Deus. Bom, para começar, Eliseu estava aceitando que a morte ia chegar. Tem gente que não aceita. Se revolta contra Deus. Deus esqueceu de mim. A gente vai morrer um dia. Vai chegar a nossa hora.
Não sabemos como vai ser. Mas ele estava aceitando o final da vida dele e ainda querendo ser útil. Isso aqui que é importante a gente destacar. Viva o sobrenatural. Meus irmãos, o Eliseu, ele está velho, está doente. Ele está acreditando na vitória que Deus vai dar. Temos o Jeoás, rapaz novo, sem coragem, se entregando, não lutando, não acreditando. Eliseu, já idoso, põe a mão na mão do rei, fala assim: atira a flecha. Quando ele atira só 3 vezes, o profeta era habitado pelo Espírito Santo de Deus. Ele fica triste, porque ele esperava que o rei ia atirar 6, 7 flechas, ele não atira. O profeta simboliza o Espírito Santo, que também a Bíblia fala, em Efésios, capítulo 4, não me entristeçais, o Espírito Santo de Deus. Quando a gente não faz o que a gente deveria fazer, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Tem gente que espera tudo de Deus, não é? O poder de Deus não é limitado. Deus não está limitado. Nesse caso, quem limitou o poder de Deus foi a má vontade, foi a falta de fé. Porque a mão do profeta ali, dando mais um empurrão para ele, vamos lá. E fala assim, pega as flechas, é a vitória do Senhor. Não é que o Jeoás, só naquele momento, ele se tornou medíocre. Aquele momento revelou um coração que não confiava, um coração lento, alguém na zona de conforto. Ele vivia na zona de conforto, ele era mal influenciado, e quando a gente é mal influenciado, faz a nossa cabeça. Nós nos tornamos como nossos ídolos, conforme Salmo 115, que fala que tem olhos, mas não enxerga, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala. As celebridades são ídolos mortos, não tem vida de Deus, e se a gente é influenciado por elas, a gente fica sem vida, a gente não tem discernimento. Se a gente não tem discernimento, a gente não percebe as oportunidades. Janelas de oportunidades apareceram ali. Aliás, essa palavra janela de oportunidade é algo da nossa época, né? Apareceu uma janela, Deus tem aberto tanta janela para nós. Trazendo isso para os dias de hoje. Será que você aproveita as oportunidades? Não limite as possibilidades de Deus em sua vida. Meus irmãos, nós somos incapazes de prever o que Deus pode fazer através da nossa vida. É pela fé. Ah, pastor, mas eu estou acostumado aí, tocando a vida, né? Eu vou levando assim mesmo, não tenho grandes aspirações. Olha, às vezes a gente vem para um culto sem expectativa. A gente lê a Bíblia sem expectativa de algo diferenciado, sem fé. Olha, gente, sem fé, o mundo não foi criado. Porque Deus fala que o mundo foi criado pela palavra de Deus, foi pela fé. Sem fé, essa história aqui é uma história do passado. Sem fé, ficou lá atrás, 900 anos antes de Cristo. Não tem mais a ver com a gente. Sem fé, Jesus não ressuscitou. Sem fé, a gente está perdendo tempo aqui. Sem fé, isso aqui é um fingimento. Sem fé, isso aqui faz de conta. Se a gente levar a vida sem fé, sem viver o sobrenatural de Deus, sem sair da nossa zona de conforto, a vida fica aquilo que o Mário Sérgio Cortella falou, banal, pequena, medíocre. A gente vai se arrastando, não luta mais. A gente pode ser contagiado com isso num pequeno grupo. Ah, eu não vou tirar uma flecha para começar um novo pequeno grupo. Está bom demais aqui. Os mesmos rostos, os mesmos amigos. Não. Deus está chamando a gente para jogar flecha em outra casa, alcançar outras famílias, compartilhar a fé. Ah, para mim basta ler a Bíblia uma vez por semana. Está bom demais. Ah, não vou lutar mais pelo meu casamento.
É claro que o casamento precisa que os dois lutem, não é? Mas não desista assim, não entregue. Parei de lutar, cansei. Eu sou assim mesmo, sabe? Não vou mudar. Não, meus irmãos, não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para aceitarmos grandes desafios. Será que a gente está com esse pensamento assim? Puxa vida, Deus abre janela de oportunidade. Eu preciso lançar uma flecha da palavra no coração de uma pessoa. Mas ela não quer saber. Ela nem me dá ouvidos. Ora mais. Ora mais. Se interesse mais. Se preocupe mais. Você lança flecha de contribuição na obra de Deus? A gente sempre ouve missionários aqui falando que estão implantando igreja. Você contribui? Você contribui na obra de Deus? Você ajuda no sustento dessa obra de Deus aqui nessa igreja local? Você tem fé para isso? Não tenho fé para isso. Então fica. Fica na sua vida. Aliás, em Mateus capítulo 9, versículo 6, sabe o que Jesus falou? Seja feito conforme sua fé. É assim que você quer? Seja feito conforme sua fé. Você não acredita? Fica aí na sua. Ou você acha que Deus vai ficar nos bajulando? Eliseu ficou ali, pelo amor de Deus, mais uma flechinha. Ele só constatou o fato. É isso. É isso. Você quer pouco? Você se contentou com... Não quer uma vitória? Você quer uma vida acomodada? Então seja conforme sua fé. Pronto. Meus irmãos, é duro ouvir isso, né? Seja conforme a sua fé, se a sua fé for maravilhosamente grande, aí beleza, vou abraçar isso. Meus irmãos, como a gente aprende essa pequena passagem? Você quer ver alguém que lançou flechas de uma maneira extraordinária aqui no Novo Testamento? Olha como essa vida impacta a gente. Olha só. Olha só. Eu estou lendo 2 Coríntios 6, a partir do versículo 7. Nós proclamamos a verdade fielmente. O poder de Deus opera em nós. Qual é o nosso ponto aqui? Não limite as possibilidades de Deus em sua vida. Paulo está falando agora. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Eu estou vivendo esse poder de Deus. Eu estou vivendo no sobrenatural. Ele está falando para nós. Nós usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Nós servimos, quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Nós servimos mesmo quando as pessoas nos elogiam, nos reconhecem ou não reconhecem a gente. Nós somos chamados de impostores, mesmo a gente sendo honesto. Você já teve gente duvidando da sua integridade? É o que está acontecendo aqui. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos conhecidos. Você já foi esquecido para uma festa de casamento? Para um aniversário? Você foi esquecido para um momento especial? Você contava muito com uma pessoa e na hora H ela pisou na bola com você? Te frustrou? Te decepcionou? Olha o que ele já passou aqui. Nós somos tratados como desconhecido, mesmo que a gente é conhecido. Nós vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Nós fomos espancados, mas não mortos. Ele não está reclamando, ele está narrando alguns dos seus sofrimentos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Sabe aquele boneco teimoso que você bate nele e volta para a posição? O apóstolo Paulo está dizendo isso. As pessoas nos machucam, mas a gente volta e encara e não desiste de Deus, não desiste de lutar, não desiste de servir, não baixamos a guarda, somos pobres, mas enriquecemos a muitos. Não possuímos nada e, ao mesmo tempo, temos tudo. Olha que coisa, gente. Que atitude com a vida, né? De ir um pouco mais, de andar uma segunda milha. Aí, meus irmãos, você fala assim, pastor, mas eu não cheguei nesse padrão. Eu também não. Muitas vezes eu fico com vergonha de lembrar oportunidades que eu perdi. Com vergonha mesmo. De ter lutado mais. De ter acreditado mais. De ter dado um passo a mais.
Sabe, nessas horas eu me lembro assim, Jesus, ele não desistiu. E Jesus está fazendo de tudo para elevar o nosso compromisso. Eu fiz esse gráfico aqui, de vez em quando eu mostro para a igreja. Faz tempo que eu mostrei. Ali não está aparecendo o último, mas aqui está. Aqui numa comunidade como a nossa, nós temos aqui os visitantes e os observadores. Tá? Aqui na nosso auditório aqui, nós temos pessoas aqui que são visitantes, observadores. É um processo, ele está conhecendo a igreja, faz parte, nada de errado quanto a isso. Tá bom, gente? Eu estou só constatando alguns dados aqui. Nós temos na igreja também o frequentador. O frequentador é alguém que está acostumando com a igreja, está conhecendo. Ele está sondando assim, será que eu devo frequentar? Está orando, Deus, eu devo frequentar essa igreja? Eu devo fazer parte dessa comunidade? Está indo até num pequeno grupo. Aí depois você tem um grupo chamado comunidade. O grupo comunidade, ele está mais comprometido. Ele já está na escola bíblica, ele está querendo aprender mais, ele está com o coração aberto para crescer na fé, ele já está se oferecendo para trabalhar. O comprometido já é alguém que tem um mais compromisso ainda. Assim, você conta, você faz uma campanha, você chama uma vigília, ele está aqui, ele ama, ele está dentro. Você vai falar de PG, estou dentro, eu estou comprometido, pode contar comigo, eu ajudo financeiramente a igreja, eu contribuo com meus talentos, com meus dons. E aqui no centro tem os discípulos, os verdadeiramente fechados com Jesus. Não era isso que acontecia com Jesus? Os 12, as pessoas em volta, né? E o círculo ia ampliando até chegar na multidão. Quem é você? Quem é você nesse circuito aqui? Você está ainda só observador? Não, pastor, eu estou aqui há 10 anos, sou só observador. Demorou, não é verdade? Eu não me envolvo muito, não. Eu vou na igreja de vez em quando, eu estou aqui no meu cantinho. Jesus está fazendo um movimento para empurrar você, para você ser um discípulo. Sabe, a maior alegria de um pastor, de uma liderança de uma igreja, é quando tem todo mundo discípulo, que discipula outras pessoas, que fala de Jesus. Por isso que Paulo fala para a igreja de Corinto, vocês são bebês. A gente ensina, vocês não crescem. Vocês estão acostumados a ser criancinha espiritual. Os anos passam, vocês fazem perguntas tão assim, perguntas que vocês já deviam saber. Vocês não leem a Bíblia. Uma vez eu vi um casal discutindo na minha frente, mas pegou fogo. E eu não conseguia parar o casal. Sabe o que eu fiz? Deixei os dois no ping-pong ali, um atacando o outro. Saí do escritório, fui lá, tomei uma água, vou até tomar uma água agora. E eu estou escutando os dois brigando lá no meu escritório. Fui lá, tomei minha água. O casal está lá brigando na minha frente. Voltei, sentei. Ficaram cansados tanto de discutir. Eu nunca deixo chegar nesse ponto. É que naquele caso, descontrolou. Tá certo? Porque geralmente eu combino antes assim. Eu falo assim, ó. Você fala 5 minutos, ela 5 minutos. Enquanto ela fala, você não pode mexer com a cabeça, não pode fazer... Não, você tem que... Porque o casal, eles pegam fogo, gente. Aí eu saí, quando eu voltei, cansado de acusar um ao outro. Cansaram. Tanto... Aí eu cheguei e falei assim... Aí eu li a passagem na Bíblia, né? Todo homem ou toda mulher, seja pronto para ouvir, demorado para falar, demorado para ficar com raiva. Só um versículo, né? Falei, se vocês praticassem só esse versículo, só esse, não daria esse show aqui. Eu nem conhecia esse versículo. Aí a turma não lê a Bíblia e quer que a gente dá jeito. Vocês, tem jeito, vocês? Se a Bíblia não corrige a pessoa, quem sou eu para corrigir?
Mas eu nem sei porque que eu estou falando isso, que a gente está falando de outro assunto aqui. Ó. Gente, o movimento de Jesus é para trazer para nós mais comprometimento. Discípulo é aquele que renuncia, que anda a segunda milha. Você viu a lista de sofrimento de Paulo? Muitos aqui, o sofrimento que teve, sabe qual foi? Ficar 2 horas esperando pelo almoço. Estou sofrendo. Sofrimento de muito adolescente, minha mãe não comprou meu tênis. Meu celular é da geração velha. Não tem um celular top. Estou sofrendo. Você viu o sofrimento do apóstolo Paulo aqui, gente? Para você pensar. Agora, tomara que você esteja avançando, gente. Você assume nossa igreja como sua. Sabe? Tem gente que a gente pergunta, por que você está vindo nessa igreja? Ah, porque eu gosto. Resposta fraca. Por que você está vindo aqui no Horto de IP? É que eu gosto. Eu gosto do louvor, gosto da pregação. Resposta fraca. Vai perguntar para um jovem na balada, por que você está aqui na balada? Porque eu gosto. Mesma resposta. Mesma resposta. Tomara que você venha aqui, porque você é provocado para sair da sua zona de conforto e falar assim, puxa vida, Deus está me chamando e eu estou vivendo uma vida bem abaixo, eu sou subaproveitado, eu me acostumei com essa vida miserável, eu quero minhas paixões e ninguém manda em mim. Puxa vida, então sinto muito, esse não é um lugar bom para você não, porque se você quer comodismo no reino de Deus, a porta larga e espaçosa é que conduz para a perdição. A porta, a janela que Jesus abriu para você é para a vida eterna. É o caminho espinhoso. E a gente não vai alargar o caminho que é estreito. Ai de nós. Ai de nós de alargar o caminho que ele falou. O caminho é estreito. Mas a gente não está só. Então, tomara que você se cuide, porque existe um outro movimento ao contrário. Existe um outro movimento pegando os discípulos e fazendo os discípulos enfraquecerem. A pessoa era comprometida, amava Jesus, amava a Deus. Aí sabe o que acontece? Ele começa a amar o mundo. Ele começa a se acomodar com os vícios. Ele começa a se acostumar com as paixões da carne. Aí ele vai distanciando, vai enfraquecendo, e depois ele volta a frequentar a multidão. Aí sabe o que o apóstolo Paulo falou? Demas era um cooperador. Era gente na liderança. O Demas amou o mundo e se afastou. Em que posição você está, meu querido? Cuidado para não se distanciar. Vem para dentro do Evangelho. E só para concluir, voltando àquele ponto que eu estava falando. Ah, mas eu sou fraco. Eu já perdi muita oportunidade. Olha, não tem essa crença limitante. Não limite o poder de Deus. Meu querido, eu sou fraco também. Mas sabe, quando a Bíblia fala de Jesus, fala assim, Jesus, tendo amado os seus, ele os amou até a metade. É isso? Não. Jesus, João 13:1, Jesus tendo amado os seus, amou-os até quando? Até o fim. Ele completou? Completou. Em João 17, na oração de despedida de Jesus, sabendo que no dia seguinte ele morreria, sabe qual foi a oração dele? Pai, eu completei a obra que o Senhor me mandou completar. No dia seguinte ele daria a vida por nós. Eu completei, Senhor. Eu fiz o que o Senhor esperava de mim. Ele foi até o fim por você. Ele acreditou. Ele morreu na cruz para cancelar sua dívida, para te dar uma paz, para te dar um perdão que você não teria. Mas ele foi até o fim. E ele ressuscitou. Então agora, mesmo eu fraco, eu falo, Senhor, eu quero ter sua mente. Eu quero ter a mente de Cristo. E Paulo fala, acho que é em Coríntios, nós temos a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Jesus, se eu estou buscando andar pertinho de Deus, como Eliseu procurou andar, eu vou acertar mais. Eu vou acertar mais. E outra coisa, eu não tenho a mão do Eliseu me apoiando aqui. Eu tenho a bondosa mão de Deus na minha cabeça. Vai, meu filho. Vai, meu filho. O Espírito Santo está te conduzindo. Seja forte e corajoso. Seja forte, seja corajoso. Não tenha medo. Vai para cima. Vai para frente. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão alguns dias da minha vida. Não,
todos os dias da minha vida. Você não pode sair de hoje, daqui, como uma pessoa de 3 flechas só. Você tem que falar assim, eu vou romper em fé, né? Tem uma música que fala assim, eu vou romper em fé, porque Deus colocou a bondosa mão dele na minha cabeça, o Espírito Santo habita em mim, e eu vou aguentar. Se eu ficar desempregado, eu vou aguentar. Se vir uma depressão, eu vou aguentar, e vou substituir os pensamentos depressivos pela palavra de Deus. Eu vou sarar com a palavra de Deus. Você vai conseguir, porque é Deus que está falando, vai. Então vamos parar de sair da zona, de ficar na zona de conforto.